Olá, bem-vindos ao podcast O Mundo a Seus Pés, um programa quinzenal da secção internacional do Expresso. Estamos a gravar na manhã de segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022, com o mundo pendente de uma muito anunciada, mas ainda não verificada, invasão da Ucrânia pela Rússia. E enquanto conversamos, decorre um Conselho de Segurança Extraordinário convocado por Vladimir Putin, do qual poderão sair ou não novidades. Eu sou o Pedro Cordeiro, editor da secção internacional. Enquanto aguardamos pelos tambores da guerra, é preciso lembrar que em guerra já a Ucrânia está há pelo menos 8 anos. E a verdade é que a guerra hoje em dia tem campos de batalha que não são os clássicos, armas que não são as convencionais e até combates que são mais virtuais. Na propaganda, no combate da informação, na agressão cibernética, a Rússia, que aliás já a tem utilizado em contextos bem mais remotos do que a Ucrânia, que lhe é vizinha, como por exemplo nas eleições presidenciais de 2016 nos Estados Unidos, ou no referendo britânico sobre a União Europeia, ou num bloqueio aqui há uns anos aos sistemas informáticos da Estónia. Comigo em estúdio para abordar estes assuntos estão dois jornalistas, a Cristina Pérez, prata da casa. Olá, Cristina. Hugo Seneca, que é bem versado em temas de tecnologia e informática. Olá, Hugo. Olá, bom dia. E a sonoplastia deste episódio é do João Luís Amorim. Hugo, eu vou começar por uma pergunta que aparentemente é muito básica. O que é um hacker? Bem, o hacker é um... Bem, antes de mais, há a começar pelo verdadeiro significado das coisas. Se falarmos com qualquer estudante de informática que goste de alguma coisa, ou gosta em parte da cibersegurança, ele vai explicar que um hacker nada de mal tem. É uma pessoa que simplesmente tem conhecimentos técnicos que foi desenvolvendo sozinho e com a ajuda de outras pessoas, da ajuda da comunidade, como desmontar uma tecnologia. Foi aprendendo e para isso recorre se calhar a técnicas que não vêm nos livros ou que são as menos convencionais e que no limite podem levar à disrupção total. Isto é que é um hacker, não é obrigatoriamente um cibercriminoso. Agora, as palavras têm uma vertente social, são o que a comunidade lhes atribui, não é? E neste caso, hacker passou a ser algo negativo, e agora é mesmo algo negativo, mesmo que os mais puristas não concordem com isso, porque toda a sociedade vê o uso de ferramentas típicas de hacker para propósitos menos lícitos, como o cibercrime, ou como a ciberespionagem, ou até a paralisia total de um país, como aconteceu com a Estónia, que bem referiste, em 2007, precisamente ao que consta, nunca reivindicado, mas foi um ataque que terá sido levado a cabo por ciberoperacionais russos. Ora, um hacker atualmente é conotado, e é mesmo o significado real, de algo negativo, de alguém que usa as tecnologias para lançar um ataque ou para se defender, porque também existe isso. De repente passou a haver uma indústria composta por hackers, no fundo, que usam várias ferramentas, seja uma indústria de propósitos comerciais, as empresas que nos fornecem todas as tecnologias de defesa, serviços, seja uma indústria com propósitos assim obscuros, não mesmo ilegais, que são todos os cibermercenários que existem, que trabalham para Estados, seja os ciberoperacionais que têm patente, como qualquer militar nos diferentes serviços militares, passa a redundância, dos vários países, seja através e isso foi algo que pronto, está incontrolável e que nós falámos há pouco tempo, até por causa da Dark Web, seja através houve um aproximar do crime organizado, que percebeu que havia muito dinheiro a fazer na área digital e que criou a sua indústria do crime com divisão de tarefas, tal como qualquer indústria, divisão de tarefas, diferentes intervenientes, troca de serviços e dinheiro e de recursos e até com desenvolvimentos, ou melhor, uma sofisticação crescente em que existem grupos vamos chamar-lhe de investigação e desenvolvimento. Ora, um hacker, neste momento já todos estes grupos que eu acabei de mencionar, bem ou mal, têm hackers. Portanto, estás a falar de uma qualificação em última análise, não é? O que é que distingue, nesse caso, o que é que distingue um hacker de uma pessoa que tem as mesmas qualificações e que os combate? Ou seja, a velha história do bem e do mal, o que é que os distingue? Bom, a consciência não tem uma fronteira muito definida, não é? Até o polícia bom pode virar polícia mau e vice-versa. E aqui no hacker, no hacking acontece um pouco isso, não é? O que distingue é o sentido, vamos chamar-lhe moral,
o sentido moral assim é que devo dizer, que a pessoa tem a cada momento que usa uma tecnologia para descobrir ou melhor, descobrir o que é que essa tecnologia consegue fazer. Eu posso descobrir através de uma simples ferramenta de e-mail, vamos falar assim, consigo aceder à caixa de e-mail dos remetentes para onde eu envio o e-mail. Mas a moral diz-me que eu não o devo fazer, não é? E a lei. E se nós não cumprimos essas coisas e se não temos cuidados, uma coisa é nós conseguirmos mostrar que a tecnologia está vulnerável, outra coisa e a lei proíbe, já agora aproveito para dizer, a lei portuguesa é das mais restritivas, que impede precisamente que nós verifiquemos se um serviço, até pode ser do nosso amigo do lado, que está vulnerável ou não. Podemos de algum modo saber que ele está vulnerável, não podemos é testá-lo, não podemos sequer fazer uma investida, o que é questionável mesmo do ponto de vista técnico, não é? Porque assim não podemos avisar ninguém. Mas sim, é uma questão moral. Se alguém trabalha, e há pessoas que trabalham precisamente, mas com contratos bem selados e bem defendidos e bem pagos também, em que pagam hackers para ver se os seus serviços estão... Há quem salto de um lado para o outro da barricada, não é? Também há. Os maiores hackers do lado do cibercrime passaram a ser... facilmente os primeiros grandes foram recrutados pelas autoridades e pelas empresas de cibersegurança. Isso é recrutados, obrigados, entalados. Às vezes com negociações não sei se há casos desses em que uma pena ou um castigo qualquer seja reduzido pela colaboração, não é? Claro. E sim, todos os Estados têm essa tentação. Acho que mesmo o Estado português, ao que consta, também terá tido, pelo menos fala-se nessa tentação nos primeiros anos. O que evoluiu depois, e retomando aqui sim, saindo aqui sim um pouco do hacking e não levarem mal, posicionando mesmo face ao contexto geopolítico que vivemos atualmente na Europa, também há casos em que se fala muito de uma proximidade grande entre o tal cibercrime organizado de que falei há pouco, com Estados... Com as forças de Estado. Geralmente um dos casos mais emblemáticos de que há conhecimento, ou que é relatado, isto tudo é envolto numa certa nebulosa que a própria internet propicia, mas fala-se, por exemplo, de um grupo que durante a década passada foi muito prolífico e que se chamava Fancy Bear. Não é? Seria o urso engraçado, e era um grupo de cibercriminosos, ciberhackers, que muita gente também descrevia como cibermercenários. Porquê? Porque seriam um grupo de várias centenas de hackers que estariam precisamente ao serviço, segundo consta, num regime como cibermercenários, para fazerem o dirty job, ou o trabalho sujo que os Estados não podem assumir, e que todos fazem, é preciso dizer, o nosso também faz. E se não fizer, há algum problema que se calhar, não sei, porque é realmente, todos espiam, todos ciberespiam, todos são ciberespiados. E só não acontece se realmente não for tecnicamente viável. E por isso, mais uma questão para colocar sobre a consciência dos hackers. Mas voltando ao Fancy Bear, havia uma desconfiança de que o próprio, e era assumido no mundo ocidental, de que o Fancy Bear, ou esse grupo de ciberhackers, estava relacionado e trabalhava para o Estado russo. Ora, coincidência ou não, em 2018 houve relatos, a notícia foi pública, o próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros português foi confrontado com esse tema, reiterou a segurança e a confiança nas redes das embaixadas, mas houve notícias de que a rede das embaixadas tinha caído, a rede cifra das embaixadas e até a descrição das embaixadas portuguesas tinha caído na mão deste grupo Fancy Bear. Daí a chegar aos serviços secretos russos houve sempre obviamente que os serviços secretos russos obviamente sempre negaram isso, e os serviços secretos e o governo russo sempre negaram isso, mas é algo que... E Portugal não, atenção, a rede das embaixadas não foi a única vítima destes ataques. Antes disso tivemos também em Portugal, no curso já em 2009, salvo erro, 2010, a minha memória não é assim a melhor, mas também houve um ataque no caso dos serviços secretos chineses, ou dos serviços chineses, ou foi atribuído pelos ocidentais a esses serviços, neste caso de ataques a embaixadas que tiveram contacto com o Dalai Lama, o líder
espiritual do Tibete, não é? E isto é frequente, são coisas que se repetem e que são associadas e que nunca ficam... São todas referidas com os verbos no condicional. Uns alegadamente e uns presumivelmente pelo meio, sempre. Sim. Claro. E esse é uma das... pronto, porque a própria internet propicia isso, não é? Claro. Não... Nós todos navegamos neste universo, todos temos nos bolsos aparelhos que nos ligam a estas redes, todos ou quase todos aceitamos de cruz, só fazendo scroll para baixo, os termos e condições desta e daquela rede social a quem entregamos toda a nossa vida e depois às vezes ficamos indignados porque essa rede social se tornou dona da nossa vida, e a verdade é que sentimos na pele e no nosso dia-a-dia, por exemplo, este ano em que Portugal já foi palco de alguns ataques destes, foi aliás vários grupos mediáticos, incluindo aqui o nosso, a empresa, mas também a Vodafone, portanto, um ataque esse que prejudicou as comunicações de muitas pessoas durante uns dias. Todos nós estamos neste universo, mas temos todos níveis de conhecimento e de consciência muito diferentes sobre os riscos a que nos expomos. É quase como se quem consegue de facto penetrar nos sistemas, pirateá-los, etc., se movesse num universo um bocado à parte do cidadão comum que se habitua a usar estes aparelhos como quem usa uma mão ou um pé e que de repente fica sem saber o que é que lhe está a acontecer, não é? E também sem alternativa, não é? Isso é alternativa, com certeza. Isto foi, houve a expansão. Bem, isto tudo, agora sim, agora estamos a perceber que a internet tem um custo, não é? Que há pelo menos este custo, se não é quantificável, por acaso é em milhões de euros e de dólares, pelo crescendo de negócios que foi fazendo. Mas se não for pela quantificação, nós conseguimos perceber pelo menos pela qualidade. Pela qualificação, no sentido que estamos dependentes da internet. É uma qualidade que passámos a ter no dia a dia. Não ter não ter internet ou não ter tudo o que as representações digitais daquilo que fazemos no dia a dia é uma limitação, né? Neste momento é o que distingue as sociedades umas das outras. Já são poucas as que não têm internet ou que não fazem um uso digital da... É verdade, e até começa a haver partidos políticos que incluem nos seus programas, por exemplo, que a disponibilização, lembro, por exemplo, o Partido Trabalhista Britânico numa eleição recente tinha no seu programa a disponibilização gratuita do Wi-Fi a todo o país, por exemplo. São discussões que cada vez mais se impõem. Mas a partir do momento em que... mas isto abre duas portas, tanto na direção do macrocosmos como do microcosmos, digamos assim. Basicamente passou qualquer pessoa com um telemóvel num sítio qualquer, desde que tenha algum conhecimento, ou seja, ou conheça, ou conhecimento pessoal, no sentido de conhecer pessoas que o ajudem, se calhar consegue criar uma grande disrupção ao nível de um país. Depende e agora, isto seria ao nível do microcosmos. Ao nível do macrocosmos é o contrário, não é? Os países passaram a ter todas as suas infraestruturas mais básicas, elementares, mais corriqueiras que damos por garantidas, mas não deveríamos dar por garantidas, desde a eletricidade, à água, às centrais nucleares, nos países em que existem, às telecomunicações, e nós vimos agora aqui sim com o Vodafone recentemente a dependência que temos das telecomunicações. Todos esses países passaram a ter equipamentos que estão dependentes ou estão ligados à internet. A partir do momento em que estão ligados à internet e até têm algum nível de automatismo, eles ganharam uma grande conveniência, não é? Passaram a tornar-se mais ágeis, passaram a ser remotos, e agora vou frisar aqui, passaram a ser remotos, passaram a ser controlados remotamente, assim é que é, desculpem. Ora, eu vou voltar a dizer, controlados remotamente, isso quer dizer que qualquer pessoa, pelo menos em tese, remotamente pode chegar lá, não é? Porque a internet portanto, é remota. Garante a possibilidade de controle remoto. E isso abriu um grande número, um grande campo de vulnerabilidades primeiro que tudo, para a ciberespionagem. Até agora, se nós repararmos, todos os investidas que existem a nível de internet, todas não, quase todas as investidas que existem a nível de internet são ciberespionagem. E podem-se passar anos, as pessoas não percebem, estão a usar uma empresa, imaginemos, eu estava a falar de um Estado, mas também pode ser uma empresa, as próprias empresas têm que assegurar proteções de serviços por questões de soberania nacional. Atenção, passaram a ter um acréscimo de responsabilidade, não é? Mas as pessoas utilizam estes serviços para ter uma agilidade, mas de algum modo
estão a expor-se a quem vem de fora. O que significa, por sua vez, o controle do serviço tem que haver um agrupamento, um alinhamento de objetivos de muito mais pessoas. Ora, se as próprias entidades, de sua vez, metermos ao barulho, entre aspas, aqui sim, multinacionais que trabalham em diferentes estados e têm que lidar com diferentes grupos, mas se calhar asseguram serviços essenciais em diferentes estados, vimos que isto torna-se muito complexo em termos de regras, em termos de definição, em termos de armas, em termos de ciberarmas que podem ser usados, em termos de regulamentação. E no caso do macrocosmos, isto tudo tornou todas estas entidades, e o macrocosmos é um termo que eu usei aqui sim, mas só para sentir as grandes estruturas, só para descrever as grandes estruturas, houve uma grande dependência e estão a formar-se de algum modo novas fronteiras que não correspondem, pronto, se calhar a fronteira entre Portugal e Espanha não termina alguns ou nos locais, ou melhor, não tem Badajoz ou Vilar Formoso. Ou Vilar Formoso, não é? Já tem outras nuances. E por sua vez na China é o contrário. Na China está bem vincada. Aí construiu-se uma fronteira, além da fronteira geográfica do país, construiu-se uma fronteira cibernética, não é? E eu penso chamada Great Firewall of China, no fundo, que é um trocadilho com a Grande Muralha, mas que é um sistema para tornar impenetrável aquele mundo, o cibernético chinês. E que faz da China, segundo o Economist agora em 2021, e eu estou aqui sim a ler no computador, faz da China o país mais bem defendido, com maior defesa que existe atualmente em termos cibernéticos. Não é o que tem maior capacidade de ataque. É curioso que, por acaso, os que têm maior capacidade de ataque não são obrigatoriamente os que têm maior capacidade de defesa. E, por exemplo, vemos nos países que têm entre os 10 com maior capacidade de ataque, vemos a Espanha, que não está entre os países que têm maior capacidade de defesa. Mas isto tudo para dizer, porque depois há estas... e era isto que eu queria retomar. A ciberespionagem em si é algo que existe e que se manteve durante anos e anos, com pequenas exceções. Porquê? Porque os próprios operacionais introduziam-se dentro das grandes empresas e dentro das grandes instituições e sabiam o que é que ia acontecendo sem darem sinal de propósito, não é? Como para não serem descobertos. Agora não, agora o que se está a assistir é um recrudescimento, não gosto do termo, mas é um aumento da capacidade dos próprios serviços digitais ou dos próprios braços digitais destes exércitos que estão em formação de gerar disrupção, seja através da Estónia, que foi o primeiro grande exemplo em que o país, os serviços digitais, e atenção, é um país bastante evoluído tecnologicamente. Muito. E é um grande exemplo de digitalização precisamente depois desse ataque. Devido a uma dissensão, um problema em termos de soberania e de respeito salvo erro, pela participação russa na Segunda Guerra Mundial. Foi uma altura em que em que retiraram uma estátua que era muito importante simbolicamente para a antiga União Soviética e para a Rússia, e que foi mudada de sítio em Tallinn, e isso criou grande celeuma. Pronto, mas aí foi o primeiro grande caso de disrupção. Os serviços pararam. Isto não é comum. Depois aconteceu há um caso paradigmático que acho que até já deu um filme, não é por acaso, que é o do Stuxnet, que é já na década passada, na viragem das décadas, aliás, em que se criou um worm que infectou 2/3, salvo erro, ou metade da população do Irão. Há quem diga que tenha sido menos, com o objetivo, atenção, que os iranianos tinham feito bem o trabalho de casa. Não tinham as suas centrais, bem, não quer dizer que eu esteja de acordo ou a favor ou contra, mas tinham separado as suas centrais de enriquecimento de urânio e para o seu programa nuclear, tinham-as separado da internet, não tinham ligação à internet. Então ficaram a salvo. Para evitar o assalto. O que é que os serviços, ao consta, americanos e israelitas terão feito? Segundo, nunca foi assumido, obviamente. Alegadamente. Infectaram em grande massa o Irão, e não só, também se chegou cá e com muito menos dimensão. Infectaram o Irão com um vírus, um worm, que acabou por arranjar forma de uma ligação através do USB, de uma pen, do que seja, de uma ligação de um computador de um provável técnico de uma central nuclear,
do Irão acabou por e deu cabo mesmo aquele Stuxnet conseguiu, abriu portas para que os ciberoperacionais, não se sabe quem eram, desencadearem ações na maquinaria das centrais nucleares que as destruíram. Aquilo foi dos casos mais bem sucedidos em termos de disrupção. Pois já houve também, já em 2015, 16, depois da guerra, do início da guerra do Donbass e das regiões separatistas da Ucrânia, também já houve uma central uma central elétrica na Ucrânia que esteve inativa durante um grande período, deixando 200 e tal mil famílias, ou 200 e tal mil pessoas, assim é que é, sem eletricidade. Isto é possível, isto tornou-se possível, isto já não é... Tu agora falavas de filme e eu lembrava-me de um filme que vi em miúdo, que foi assim uma espécie de filme de culto dos anos 80, que era o War Games, em que um miúdo, por acaso, a jogar a videojogos, por acaso penetra os sistemas da defesa norte-americana. Não é? É visionário, passado esse filme 40, dos anos 80, não, mas passado 10 anos, depois temos que nem sei se o julgamento já terminou, tivemos um cidadão escocês que conseguiu entrar nos serviços da NASA, nos serviços da NASA e que o caso estava... Como em tudo há uns pioneiros, não é? E que no fundo era um bocado isso, e isso acontece... Olha, eu fico com a ideia deste caso da Estónia, que é mudas a estátua, desligo-te a tomada. Mas vamos falar um pouco de desinformação. Se nós pensarmos bem, já ninguém se lembra que o Obama foi eleito foi a primeira eleição que usou o Twitter. Lembro perfeitamente, ele vai ser eleito no Twitter, era uma coisa que nós ouvíamos nos jornais sem saber exatamente o que é que queria dizer. Ou seja, uma coisa é a internet, outra são as redes sociais. Ou seja, a disseminação de informação falsa e o poder que isso pode ter, ao mesmo tempo que, digamos, que possa haver um ciberataque com intenção militar ou uma coisa qualquer assim do estilo. Portanto, temos aqui várias frentes a acontecer ao mesmo tempo. O que eu te queria perguntar é, tudo isto pode resultar numa guerra de intensidade baixa ou é uma coisa que está a acontecer, nós não pensamos nela, e se faz parte desta ausência de debate público sobre estas coisas que facilita a proliferação de tudo isto? Bom, eu prefiro falar em conflitualidade, já porque não sou especialista em direito internacional para considerar se é uma guerra ou não, mas e depois porque a guerra geralmente há uma declaração, aqui no cá, ou raramente há. Por exemplo, quando foi a invasão da Geórgia, havia uma declaração e os sistemas de comunicações da Geórgia foram mandados abaixo pelos russos. Pronto, ok. Aqui, e também não adianta sermos anjinhos. Os Estados Unidos fizeram o mesmo no Iraque, não é? Quando invadiram o anjinhos, ou achar que só os do nosso lado é que estão bem. Já vão longe aqueles tempos a Prússia declara guerra, não é uma coisa muito... As declarações oficiais de guerra com o rei a discursar, são coisas muito do passado. É um quarto ou quinto, depende se nós considerarmos o espaço. Há os 3 ramos das Forças Armadas, não é? Mar, ar Marinha, Força Aérea e Exército. E depois há um quarto e um quinto que estão em formação. Um é o espaço, que utiliza as mesmas tecnologias de um outro que é o o ciberespaço. Há o espaço e o ciberespaço. São dois campos diferentes, porque um mete naves, o outro é simplesmente digital. Mas no caso do ciberespaço, o que está aqui a ser criado não é... Também tínhamos os oficiais de propaganda, não é? Antigamente. Se calhar alguns ficaram históricos que não convém ter muita... Chuvas de panfletos, tudo isso aconteceu. Isso antes precisávamos de um avião em modo stealth, né? Em modo... agora está-me a faltar disfarçado, um avião conseguisse fazer operações especiais e que mandasse os panfletos. Agora não. E não porquê? Porque na internet mudou o paradigma, porque basta comparar. Há 40 anos alguém queria lançar um jornal em Portugal, já era uma democracia, ou na Espanha, ou em França, e tem uma regulamentação para os mídia. Seja o jornal de esquerda, de direita, pró-democrático, pró-ditadura, não importa. Teria sempre uma regulação que lhe obriga a cumprir, dentro da liberdade de expressão e da imprensa, obriga a cumprir determinados requisitos legais e técnicos e tudo mais. Agora não, com a internet, cada internauta é um produtor de conteúdo.
Okay? É um consumidor, mas também pode ser um produtor de conteúdo. Isto abre caminho, e sem regra e sem a lei da imprensa. Eu não estou contra isto. Só estou a dizer é que passou a haver muitos mais intervenientes, não é? Quando antes tínhamos... menos mediadores. E muito menos mediadores. Ora, isto abre muitas portas para que, imaginemos, um Estado... É natural que, então, na Ucrânia isto é um caso dramático, não é? Imaginemos, a Ucrânia, se calhar, eu não sei os números de cor, mas estive a ver um mapa, por acaso, este fim de semana, em que mostra que na Ucrânia existe uma minoria russófila e russófona, sim. E russófona, que se calhar é mais de 1/5 da população. Sim, julgo que é cerca de 1/3. Mas depois existem... Embora não se possa depois também sobrepor, nem todos os que falam russo defendem necessariamente a aproximação geopolítica a Moscou. Mas sim, há claramente essa divisão. Mas depois temos ainda os romenos, os húngaros, ainda acho que há uma búlgaros. Temos búlgaros. A Ucrânia é um país maior do que a Península Ibérica e portanto é preciso mas se calhar é muito grande e a extensão geográfica, não é? A Península Ibérica também é diversa, a gente é que esquece disso. Muitíssimo. Nós é que somos antigos e temos a ideia. Não, isto mais para não dar a ideia. Ultimamente temos falado muito, a Rússia, a Ucrânia, uma e outra são coisas muito diversas. Sim, mas eu também estava aqui a ser mauzinho. O que eu queria dizer é que, imaginemos, isto é um para todo efeito, isto é um caldo cultural, digamos, a Ucrânia, que se expõe um pouco a isto. Um país que que esteja em guerra com a Ucrânia, se calhar, eu não quero dar ideias, mas eventualmente, num caso de uma ciberoperação de propaganda, eventualmente poderia tirar partido disto, pôr búlgaros contra húngaros, húngaros contra romenos, romenos contra ucranianos, ucranianos contra russos e vice-versa, não é? Para quê? Para gerar, para não haver unidade, que é muito importante, que as pessoas esquecem-se, mas a identidade e a unidade de um povo é essencial para a sua independência, tão ou mais importante como a força bélica. E conseguir desmantelar essa capacidade dos ucranianos terem o imaginário de serem independentes, é um tiro muito forte. Nós julgamos que o que importam é as armas, mas a capacidade de resistência é a vontade de resistir a isto, não é? E isso abre muitas portas para manobras, seja com agentes colocados no país ou não, para comunicar de fora para uma população inimiga. Não nos podemos esquecer que há essa possibilidade, e que eventualmente, e outra coisa que também gera um fator muito grande e que acaba por mandar abaixo um governo. Imaginemos, se os serviços mais elementares deixam de funcionar, isso gera má imagem num governo, pode ser associado ao inimigo que nos está a atacar. Muito bem, então aí reforça a opinião, a imagem do governo como um instinto de defesa, não é? Mas se demorar a resolver, começa a jogar contra o próprio governo. Pode jurar. Ou então ou havendo dúvidas destas. Para nós é um bocado difícil, nós portugueses, nós temos uma cultura, uma língua e uma religião para quando, na formação do Estado que está presente, atualmente somos uma república laica, mas culturalmente somos cristãos, não é? Acho eu, a maioria das pessoas será culturalmente, não estou a falar em termos de religião e fé ou de praticar uma religião, mas culturalmente crescemos nessa e para nós, se calhar, para nós temos essa capacidade de nos identificarmos e juntarmos em torno de uma ideia de país, se calhar, ou de comunidade, pelo menos. E se calhar para outros países não será assim tão adquirido e será mais fácil gerar essas manobras de contra-informação, eventualmente, ou de guerra de informação. Hugo, li aqui de um jornalista americano, David Sanger, que ele diz que as ciberarmas são tão baratas e fáceis de encobrir que se tornam irresistíveis. É verdade? Eu penso que sim. Quer dizer, também não... O que é uma ciberarma? Ciberarma pode ser simplesmente um código basicamente um código de programação, um script, o que se chama um script, um pequeno programa, uma pequena aplicação que pode estar integrada, imagina, num comunicado. Das coisas mais fáceis que infelizmente pode acontecer, num comunicado enviado para uma embaixada ou para uma embaixada, e que pode ter lá um script quando vais abrir o comunicado, o texto,
um informe. O computador executa o script. Executa em segundo plano, sem nós vermos, executa esse script, esse pequeno aplicativo, e a partir daí o script infeta-te o computador e pode abrir portas para tu poderes entrar nesse computador. Ora, isto no teu computador permitiria saber os segredos de uma grande jornalista de internacional, mas num computador de um reator nuclear já permite fazer outras coisas, se calhar, não é? Se calhar estão mais perigosas, até porque se calhar nós ao descobrirmos os segredos de um jornalista de internacional, também podemos estar a revelar coisas que podem desencadear uma guerra. Atenção, às vezes a gente... Mas obviamente do ponto de vista prático, do ponto de vista técnico, obviamente que é capacidade, é uma ciberarma, no sentido de eu poder controlar remotamente um computador que me é hostil. Esse é uma ciberarma, não é mais do que isto. Não é mais, quer dizer, é complexo. Os Estados Unidos já gastam acima de milhares de milhões de euros para manter o seu ciberbraço tecnológico. E tinham ferramentas que depois caíram, o que é ridículo, é tão ridículo que não se percebe. As ferramentas que o Edward Snowden tornou famosas, ele não as revelou. Ele disse o que é que elas permitiam fazer, o que é que era possível fazer. Para quem não sabe, o Edward Snowden é um ciberoperacional da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, também trabalhou para a CIA. Pronto, é só para recordar. Mas de 2013, quando ele divulgou, não é? fez a sua denúncia do que se passava a nível da vigilância nos Estados Unidos. Wikileaks. Só para recordar. Esteve na origem do Wikileaks. Esteve na origem, não, esteve associado. Esteve associado ao Wikileaks. Eu não sei, o Wikileaks é da Chelsea Manning. Exato. Que é um operacional, um soldado. Agora é uma soldada, agora uma senhora, mas era um operacional que teve acesso a dados. O Edward Snowden era mesmo a Chelsea Manning era alguém que trabalhava os dados, mas não era um operacional tecnicamente evoluído. O Snowden sim. O Snowden era um antigo espião e que se fartou, não sei, teve algum problema do ponto de vista de consciência e que virou para o outro lado, mudou e denunciou e fez grandes denúncias, o que permite saber que isto é usado mesmo entre países aliados. Os próprios, quando a seguir num ano... Ficou muito famoso a espionagem americana ao telemóvel da Angela Merkel. Que foi qualquer coisa de... E se há países que se pode dizer que se dão bem, diria eu, é a Alemanha e os Estados Unidos. Ainda estão mais pelo menos naquela altura. Pois. Não, mas pronto, isto tudo... Todos espiam todos. Até porque, não sei se é competição, se é para assegurar que os Estados... realmente estão a fazer aquilo com que se comprometem entre eles, mas todos espiam todos. Isso é um princípio um pouco feio, mas é o que acontece. E mesmo, obviamente, aqui todos têm que entram um bocado neste esquema de assalto e tudo mais. Mas sim, é fácil lançar uma ciberarma. Na sequência disto, a pergunta é: a defesa é reativa aos ataques? Anda atrás ou consegue antecipar-se? Não pode ser. A defesa tem que ser proativa. Neste caso tem que ser sempre proativa. Tem que estar sempre com os sinais de alerta ligados, sempre a ver quem entra e sai, sempre a registar. Há serviços que só podem ser acedidos por determinadas pessoas. Eu acho que agora, obviamente, se houver um ataque de grande escala, de massivo, aí as defesas têm que reagir e redobrar esforços, mas não, é o contrário. Nós precisamos entrar num regime de sociedade vigilante, ou de sociedade sempre alerta, e isso não é animador, mas é o tempo que nos espera. E com esta consideração, e recordando eu que o Edward Snowden acabou por ir viver para a Rússia, não sei se é por acaso, está a chegar o tempo de encerrarmos este episódio, mas não sem eu fazer aos convidados aquela pergunta que faço sempre. Cristina Pérez, se neste momento pudesses viajar para qualquer parte do mundo sem restrições de tipo nenhum, por onde é que irias e porquê? Prolongar o inverno. Ia para a Escandinávia. Prolongar o inverno, porque me faz imensa impressão já estarmos na primavera tão cedo. Muito bem. Poderias lá ver se sempre é verdade que a Suécia e a Finlândia estão a pensar aderir à NATO por causa das agressões russas. Hugo, qual era o teu destino? O meu destino?
Eu acho que era tempo de ir ao Brasil e prolongar. Nunca fui ao Brasil e gostava de ir lá. Sim, senhor, ao Rio de Janeiro, sim. É a segunda capital portuguesa que a gente esquece sempre. Exato. Mas isso não vale a pena considerações meteorológicas, vale sempre a pena. Vale sempre a pena. Portanto, olha, vocês lembraram-me aquela canção da Fúria do Açúcar, do Eu Gosto é do Verão, porque às tantas diz no inverno é verão no Brasil e na Suécia suicidam-se aos 1000. Bem, ok. Olha, Pedro, e tu? Olha, eu neste momento iria seguramente à Índia. É das viagens mais adiadas que tenho, que tem que ver por um lado com origens familiares em Goa, que ainda não visitei, que quero muito visitar, e com o fascínio que é aquele subcontinente, que é um mundo, ou seja, não bastaria uma viagem, teriam de ser muitas, mas assim, o primeiro país onde eu mais gostava disso era seguramente a Índia neste momento. Pelas razões familiares, pelo interessante que aquilo é do ponto de vista político, social e humano. Enfim, espero ter essa ocasião. E para já, e para acabar, agradeço a todos, à Cristina Pérez, ao Hugo Seneca, ao João Luís Amorim e a si que esteve desse lado a ouvir-nos. O Mundo a Seus Pés voltará dentro de 2 semanas. E pelo meio, na semana em que não estamos nós, está cá a Cristina Pérez com o África Agora, um podcast dedicado ao continente africano. Muito obrigado a todos, até breve e até sempre.